Boa noite, irmãos. Me ajeitar um pouco. Irmãos, eu não pude estar nas últimas 2 semanas, né? Aqui no culto de quarta. E acho que faz sentido, né? Porque sabemos que de nossa igreja já somos em poucos. De quarta-feira mais ainda. Então, cada um que falta faz muita diferença, né? E, enfim, eu peço que os irmãos estejam em oração por mim, pela minha vida. Tenho sofrido bastante com uma demanda maior de serviço e tarefas e tem me afetado bastante, inclusive em saúde. Estejam em oração por mim, ok? Mas quando a gente se sente... Sempre que a gente sente qualquer problema, a palavra de Deus, ela toca em nós, né? Na nossa vida. É algo formidável da palavra de Deus, né? Parece que sempre que nós temos um problema, nós começamos a ler um pouco a Bíblia e logo nos deparamos com algumas coisas que tocam direto na ferida. E daí eu tirei essa passagem para a gente meditar hoje. Para mim é de grande proveito e eu espero que seja também de proveito para os irmãos, tá? É uma meditação breve, simples, mas acho que pode ser de bom proveito. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Nossa meditação ela vai ser basicamente nesse texto, tá? De Josué, capítulo 1. Eu vou ler primeiro a passagem, que nós nos localizemos aqui, em seguida nós vamos comentar algumas coisas, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 9, é onde Deus fala com Josué diretamente pela primeira vez, tá? Ele diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos meus filhos, aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Bom, quando nós lemos essa passagem,
Muitas pessoas no mundo destacam o que aqui? Destacam o versículo 5. Ninguém te poderá resistir, né? Tudo o que você pisar será seu. E, né, com essa visão de que Deus vai te dar tudo. Mas, na verdade, existe outras coisas que chamam a atenção nessa palavra, nesse texto. Que é, ele repete 3 vezes a questão de esforça-te e tem bom ânimo. Bom, primeiro vamos entender um pouco a situação. Josué estava numa situação muito difícil. Vocês param para imaginar um pouco o contexto, a posição em que Josué estava? O grande líder Moisés, cujo Deus usou, fez grandes milagres, tirou o povo de lá, tinha acabado de morrer. E caía sobre ele toda a responsabilidade do povo. Ele, uma pessoa que não teve a mesma formação, digamos assim, que Moisés, né? Moisés, vamos lembrar, ele cresceu dentro da nobreza do Egito. Então ele sabia falar, por mais que, né, ele dizia que ele tinha uma língua pesada e tudo mais, mas ele sabia se portar em um ambiente de nobreza. Ele sabia sobre liderar. Algumas coisas ele tinha aprendido durante a mocidade dele. Já Josué, nós vemos que ele era, né, veio do povo ali, ele não tinha esse preparo. Mas de repente ele tinha que tomar as decisões da liderança do povo. E mais do que isso, ele já sabia, todo o povo sabia, Moisés tinha falado para ele, e aqui Jesus não, né? Deus diretamente fala para ele, confirma para ele, de que basicamente que a vida dele seria de guerra. É muito legal a gente olhar e ver, ele vai conquistar todas as terras. Mas na verdade não era tão legal assim. Se você pensar que ele vai ter que batalhar por cada metro de terra que ele quiser conquistar. E de fato a vida de Josué não foi fácil, né? A pressão que ele sofria era muito grande. Uma decisão errada dele e de repente toda aquela nação seria destruída pelos seus inimigos. Ele não podia errar. A gente já se sente pressionado, né? Poxa, se eu tomar más decisões na minha vida, o que vai ser de mim? Eu não vou ser nada, eu não vou conquistar, eu não vou ser ninguém, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, ou eu vou correr risco de vida, minha família. Mas isso para ele era perante toda a nação. Ele podia complicar a nação inteira por tomar más decisões. E ele, nos últimos tempos, ele já vinha próximo de Moisés, né? Eu acredito que foi o suficiente para ele enxergar o quão difícil era liderar aquele povo. Nós lemos ali os livros dos capítulos anteriores e nós vemos sempre o povo complicando a vida de Moisés. Isso porque o povo respeitava muito Moisés. Eu já tinha visto Moisés fazer muitas coisas. Quem seria ele então? Se Moisés foi desafiado, o povo queria abandonar Moisés e voltar para o Egito. Imagina Josué. Ele sabia que seria uma liderança difícil. Então ele estava em um momento de grande pressão. E é por isso que Deus diz essas palavras para ele. Então, vamos meditar e pensar um pouquinho mais sobre alguns pontos aqui, tá?
Primeiramente, nós vemos que Josué, apesar dele ter essa grande responsabilidade, essa pressão em cima dele, ele havia sido escolhido por Deus para essa obra, né? Ele foi colocado diretamente para isso. Quando Moisés clamou a Deus que deixasse alguém para liderar o povo, Deus falou para ele pelo nome: Josué, filho de Num, esse é quem vai liderar o povo. Ele tem o Espírito. Isso com certeza é um grande conforto para ele, né? Trazia uma certa confiança para ele. Mas, aplicando para nossas vidas, talvez nós não sintamos essa confiança toda, né? Porque Deus não fala diretamente conosco: Gabriel, você tem o Espírito para fazer tal coisa, vai. Então nós nos sentimos inseguros, não é mesmo? Porém, nós devemos lembrar que Deus, na verdade, Ele chama a todos nós para a obra dele. Eu não sou chamado a nenhum ministério, né? A pastorado, a diaconato. Então eu não sei como é esse lado de certeza de um chamado de Deus, né? Como Josué sentia aqui. Mas, da mesma forma, nós temos que ter a confiança para aquilo que Deus nos chamou. E se nós visitarmos lá em Mateus, capítulo 5, Mateus 5, 11 e 12. Ele diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui ele afirma que nós podemos ser perseguidos, né, por fazer a obra de Deus, passar por dificuldades por fazer a obra de Deus. Isso deve ser motivo de alegria para nós. Nós sabemos que se formos fazer a obra de Deus como Ele nos chama a fazer, nós vamos passar por dificuldades também. Nós temos essa mesma certeza de uma dificuldade para cumprir a obra de Deus, assim como Josué tinha. Mas será que as dificuldades e as consequências que nós podemos enfrentar pela obra de Deus seriam um motivo para nós não assumirmos essa responsabilidade? Será que seria um motivo de nós não fazermos a obra de Deus? Não, se eu for fazer a obra de Deus, eu vou sofrer uma perseguição, ou eu vou ter dificuldades, ou eu vou ter que abrir mão de coisas da minha vida por isso. Bom, a palavra de Deus ela é bem clara aqui quanto a isso, que nós deveríamos nos alegrar por sofrer consequências de servir a Deus. Como nós temos agido com relação a isso? Como nós temos nos portado perante a obra que Deus nos chama a fazer? E aqui é óbvio, cada um vai ter
uma certa peculiaridade que Deus quer na sua vida, algo que você precisa abrir mão, né? Para alguns, Deus vai requerer que você abra mão de mais coisas, para outros, menos. Mas nós nos esquecemos de que Deus nos recompensa por isso. Se Ele tem cobrado mais de nós, é porque nós podemos dar mais. E Ele vai nos galardoar por isso. Eu acredito que nós crentes devemos pensar muito mais sobre os galardões que Deus pode nos dar, né? Nós muitas vezes pregamos para não sermos ambiciosos com relação às coisas do mundo, mas deixamos de também querer coisas na vida eterna. Nós deveríamos buscar mais as coisas eternas. Aqui ainda nessa passagem de Mateus, capítulo 5, ele continua emendando ainda nesse assunto. Notem que é uma continuação. Muitas vezes nós isolamos as passagens, né? E ele continua, versículo 13, ele diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então fica a pergunta: nós temos assumido esse nosso papel de cristão? Pagado o preço necessário para servir a Deus? Estamos dispostos a isso? A sofrer, a padecer realmente pela obra de Deus? Nós temos buscado ser sal de verdade? O sal, ele é o quê? É aquilo que dá a diferença. Você tem uma comida e você põe na boca e você imediatamente sabe se ela está sem sal. E se ela está sem sal, você não quer comer. Alguns gostam de salgar demais, né? Mas aqui para nossa passagem isso não é o caso, né? Quem dera nós quiséssemos salgar demais, ser sal abundante. Nós raramente buscamos fazer a diferença. Nós preferimos uma vida acomodada. Ah, não, se eu simplesmente não estou prejudicando, já está ótimo. Eu acredito que todos nós, de uma certa forma, acabamos pensando assim. Mas quantas vezes nós queremos ser a diferença, querer ser o a mais? Quantas vezes nós queremos, de fato, estar iluminando, jogando luz na palavra de Deus, como ele afirma aqui, que a nossa vida esteja iluminando para que as pessoas vejam a Deus através da nossa vida. Nós não deveríamos deixar de mostrar a Deus em nenhum momento de nossas vidas. Voltando lá, Josué. Josué 1, agora no versículo 5, ele diz mais uma coisa. Como eu falei, muitas vezes se destaca essa questão de ninguém poder resistir, ninguém poder vencer a você, mas
o que nós deveríamos ter mais atenção não é em como o versículo começa, e sim como ele termina. Porque ele diz que ninguém poderia vencer a Josué por um motivo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus faz aqui uma promessa para Josué. Olha, pode ir com confiança, porque eu vou te dar a vitória. A minha mão vai estar sobre você, te protegendo, te dando as conquistas. Ele tinha já uma vitória garantida. Mas muitas vezes nós esquecemos que nós também temos essa promessa de Deus. Essa não foi uma promessa que Deus dá exclusivamente para Josué, lá, naquela época. Ele diz lá em Salmos 37, por exemplo, e em muitas outras passagens, né, coisas semelhantes, mas Salmos 37, versículo 25. Isso. Isso. Diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a semente a mendigar nem a sua semente a mendigar o pão. Então aqui o Salmos nos diz que ele viveu uma vida inteira e ele nunca viu uma pessoa servindo a Deus padecer a necessidade. Ele está querendo dizer o quê? Que Deus protegeu todos os teus servos. Todos os servos que ele conheceu, Deus trabalhou na vida dele e cuidou. Nós deveríamos ter mais essa confiança de que Deus de fato nos ampara a cada instante. Lógico que em vários momentos das nossas vidas nós vamos temer certas coisas, né? E tenho certeza que Josué tinha seus medos, né? Eu acho que era meio impossível você se ver dia após dia em batalhas e não ter um certo temor quanto às percas que você poderia ter. Mas ele confiou em Deus, a ponto que ele obedeceu às ordens de Deus. Deus mandava ele ir para a batalha de determinada forma, ele ia. Nós, da mesma forma, deveríamos estar atentos às ordens de Deus e ir para as nossas batalhas do nosso dia a dia conforme Deus orienta, sabendo que se nós fizermos tudo de acordo com o que Ele ordenou, Ele vai nos abençoar. Novamente em Josué, agora no versículo 6, agora sim nós entramos na parte-chave do versículo, né, que eu gostaria de enfatizar. Ele diz aqui, versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então ele dá aqui uma ordem bem clara a Josué para que ele se esforçasse. E essa questão me toca de uma certa forma. Quantas vezes nós nos esforçamos de fato para fazer as coisas para Deus? E quantas vezes nos acomodamos em fazer simplesmente o que dá? Ah, deu, eu faço. Ah, não deu, beleza. Deus entende. Normalmente nós agimos dessa forma. Ah, eu vou fazer o que der.
Quantas vezes você se lembra de ter de fato se esforçado para fazer algo para Deus? Quantas vezes você abriu mão de coisas para Deus? É algo que deveria fazer parte da nossa rotina, da nossa vida. Josué teve que se esforçar ao longo de toda a sua vida para andar de acordo com a vontade de Deus, porque não era fácil. Mas muitas vezes nós que não sofremos tanta pressão quanto ele, nós nos escondemos. Eu gosto muito de esportes, os irmãos sabem, né? E muitas vezes quando nós estamos assistindo algum jogo, né, por exemplo, de futebol, nós nós vemos às vezes um jogador errando, muitas vezes, né? O cara fica tentando dar lançamento e erra, chuta para fora, fica impedido. E aí nós pegamos bronca daquele jogador. Você está fazendo tudo errado. Quando na verdade o pior jogador do time não é aquele que está errando o tempo todo. É aquele que muitas vezes você vai olhar a estatística e vai olhar, ele diz lá, 0 erros. Mas o jogador não fez nada produtivo. Ele se escondeu, né? O que a gente fala que ele só toca para o lado. Ele só faz o fácil. Ele não tenta ganhar nada. Eu acho que os irmãos já entenderam o que eu quero dizer. Muitas vezes nós somos esse jogador que só está tocando para o lado, que está enganando. Bom, vai constar lá meus números, tudo perfeito. 0 erros. Mas também eu nunca vou fazer um gol ou dar uma assistência, ajudar meu time de alguma forma. Será que nós estamos tentando fazer algo para Deus? Ou estamos nos acomodando em não fazer o errado? Lógico que a gente tem que tentar não errar, mas a gente não pode parar nisso. Não é o suficiente. Porque Deus fala, assim como disse para Josué aqui, esforça-te. É para tentar. E ele fala aqui também, né? Tenha bom ânimo. Essa palavra, né? Esse termo usado aqui, o bom ânimo, ele tem o sentido lá no original de ser forte, corajoso, firme, persistente, ter firmeza diante das adversidades. E eu olho essa descrição e eu falo, eu não sou nada disso. Talvez a minha descrição seja totalmente o oposto disso. Firmeza perante uma adversidade. Bom, quando eu tenho uma adversidade, eu normalmente desisto. Será que eu sou assim para a obra de Deus também? Qualquer dificuldade, eu estou abrindo mão. Ter coragem. Ser forte. Persistente. Quão persistente nós somos em servir a Deus, em fazer a vontade dEle. É algo que nós precisamos refletir na nossa vida. Para fechar o versículo 8 e 9, ele nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Notem que esse esforço, esse ânimo, essa certeza de que Deus está aguardando a ele, vem da onde? De não se apartar da palavra de Deus. De dia e de noite. Ela não sair, estar sempre na tua boca, né? Dessa forma, se nós estivermos próximos da palavra de Deus o suficiente, ele nos fortalece. Bom, irmãos, essa é a meditação que eu tinha para hoje. Eu espero que a gente possa ter mais ânimo em fazer as coisas. Eu sei que o meu jeito de falar não anima muito, né? Eu não consigo ser tão empolgado na fala. Mas o ânimo não é só na fala ou só para fora. Eu sei que tem muita gente que às vezes fala de uma forma que parece animada, mas na verdade por dentro ela está em depressão profunda. Que nós tenhamos um bom ânimo e que buscamos fazer a diferença, de fato. Amém?